Candidata, durante o seu programa de governo, que eu estava dando uma olhada, tem alguns pontos interessantes. Um deles que eu li é sobre extinguir a Cracolândia. E eu fiquei em dúvida com relação a isso, e cito até o ponto que a senhora fala. Fala em estratégia integrada de saúde, assistência social, segurança pública e urbanismo para reduzir e extinguir a cena de uso aberto. Eu queria entender em quanto tempo isso seria possível, levando em consideração que a gente sabe que uma bala de prata não existe. Exato. Então, vocês estão trabalhando com quanto tempo e qual seria o ponto inicial? Como começar, então, com esse processo? Porque me parece interessante e queria entender até se não é uma pretensão por parte da senhora em falar em extinguir realmente a Cracolândia, levando em consideração que muitos prefeitos tentaram e não conseguiram. Perfeito. Muriel, a Cracolândia hoje é o maior desafio que a gente tem em São Paulo. E eu tenho completa noção disso. Sentei para conversar com nossos ex-prefeitos todos, da esquerda à direita, montei um time que já atuou na Cracolândia, do Orlando Faria, Vivian Satiro, Alexis Vargas, Luciana Temer, Floriano Pêssaro, Dr. Jair Mari, Coronel Zé Roberto, porque eu tenho noção que sem olhar para as experiências passadas, para o que funcionou e não funcionou, a gente não consegue. E toda vez que eu me pergunto, ou alguém me pergunta, mas em 4 anos dá tempo? Eu sempre me respondo, mas qual é a alternativa? É eu sentar os braços e chorar? É eu deixar que a Cracolândia engula a gente? É eu esperar que ela se espalhe tanto que a gente perca ainda mais o controle? Tentar espalhar a Cracolândia. Hoje a gente tem 72 pontos de Cracolândia. Então, acho que só para trazer que eu tenho total consciência do desafio que é, da complexidade que é. Eu só não vejo alternativa a não trabalhar amanhã, tarde e noite, por isso que eu coloquei no plano de governo, que é extinguir a Cracolândia. Como é que a gente vai fazer isso? A primeira coisa é enxergar que tem bandido e tem doente. E eu não vejo nenhum outro candidato falando dos dois com a mesma firmeza moral. Tem bandido, tem agente público envolvido, tem ferro velho envolvido, tem hotel envolvido, tem CNPJ envolvido. A gente está falando de um sistema que por baixo lucra 200 milhões de reais. Como é que o crack entra? Como é que esse dinheiro sai? Como é que a gente não está enxergando isso? E vou além, a Polícia Civil fez um levantamento dos hotéis envolvidos na Cracolândia. Por que é que a Prefeitura não teve coragem de fechar esses hotéis? Então, não é sozinha, mas é trabalhando com o governador Tarcísio, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a GCM, a gente vai sufocar esse sistema. E ter a mesma firmeza moral para olhar para as 1.000 pessoas que estão doentes hoje e não têm acolhimento. Você pega São Paulo, a gente não tem vaga. Você pega público e privado, tudo que a gente tem para contratar. Tem 1.500 leitos para cuidar de um surto, para cuidar de um paciente que está num estado alterado. Não é só para a Cracolândia. Então, se você olhar para o meu plano de saúde, tem uma boa parte do investimento que a gente se compromete a fazer, inclusive com o repasse do governo federal e estadual, é na saúde mental. Só para deixar bem claro, toda UBS, todo posto, tem que ter uma equipe de saúde mental. Porque os sintomas surgem na adolescência, mas a escola não sabe o que fazer. Então tem que ter um psicólogo presente. E todo o hospital municipal tem que ter uma enfermaria psiquiátrica para a gente conseguir acolher quem está doente hoje. E aí o terceiro elemento que a gente coloca é a assistência. Para quê? Para acabar com essa porta giratória, que a pessoa está na rua internada, está na rua internada. Como é que você faz isso? Dá trabalho, mas é bem individualizado. Reconstruir vínculos familiares que foram perdidos, é você entender o que levou a pessoa à rua, tratamento, saúde em primeiro lugar, um emprego, uma ocupação, uma profissionalização. A gente tem a alegria de contar com o Darcy Costa, que fez o CISARTE, que é um projeto lindo aqui em São Paulo, que tira as pessoas da rua. E o Darcy já foi dependente químico, já esteve na rua. E ele me falou, Tabata, o primeiro passo para eu conseguir fazer essa jornada inteira foi quando eu pude começar a pintar em um projeto social. A gente tem que substituir a droga por outra coisa, e outra coisa positiva.